Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live de sexta-feira, hein? Gente, estudar dia de sexta... Estudar normalmente já é um desafio, né? Mas estudar dia de sexta é um desafio ao quadrado, ao triplo. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Tem live hoje, nossa penúltima live, tem live amanhã pra gente poder encerrar a nossa semana de lives. E aí vamos já começar, né? Sejam todas bem-vindas. Muito boa noite, como é que foi o dia de vocês? Meu dia foi bastante cansativo, mas estamos aqui, né, para estudar. Gente, eu queria agradecer para todos vocês que estão indo no meu perfil, curtindo o meu conteúdo, compartilhando o meu conteúdo nos stories, comentando. Isso é muito importante, né, para o meu trabalho aqui no Instagram, ajuda a levar o meu trabalho a outras pessoas, né, fazer com que essa comunidade ela cresça e que esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês ele possa chegar mais longe. Jaqueline de Bahia, seja muito bem-vinda. Gente, eu vou esperar só mais um minutinho pra gente poder começar, né? Sexta-feira. Vamos começar logo pra acabar logo e a gente poder descansar, não é verdade? Vou esperar só mais um minutinho. O tema de hoje é Estado, Políticas Sociais e Serviço Social no Brasil. Só mais um minutinho a gente começa, tá? Gente, 8h05, vamos começar a nossa live. Como eu informei, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa sexta-feira de live. O tema de hoje é Estado, Políticas Sociais e Serviço Social no Brasil. Vou desativar temporariamente os comentários para que vocês possam ver melhor os slides. Mas no final da apresentação eu libero os comentários para vocês poderem dar as contribuições de vocês, assim como a gente tem feito ao longo da semana, tá bom? Então, mais uma vez, né, o tema é Estado, Políticas Sociais e Serviço Social no Brasil. Eu não vou focar muito do serviço social no Brasil, porque na live de amanhã a gente vai pensar um pouco sobre isso, né, na nossa reflexão sobre os desafios da prática. Então, na live de amanhã a gente vai focar mais nisso. Então, hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre o estado das políticas sociais, né, que estão totalmente relacionadas, e o serviço social, ele perpassa todo esse contexto, né, de desenvolvimento capitalista, de desenvolvimento do Estado, de surgimento das políticas sociais. Então, o serviço social, ele está ali permeado, né, então a gente vai acabar falando sobre ele, mas o foco mesmo do serviço social, da prática, os desafios da prática, que é mesmo a temática que a gente gosta de pensar, não é nem que a gente gosta, mas que a gente precisa pensar na contemporaneidade, a gente vai debater amanhã. Amanhã a nossa live é às 14 horas, a nossa última live da semana, né? O encerramento dessa semana de lives de serviço social na contemporaneidade. Então vocês estão tendo uma adesão muito boa aqui, né? Uma participação muito boa. E eu espero contar com vocês amanhã também. Então vamos começar, né? Então assim, gente, eu queria começar falando sobre o Estado, né? O que é esse Estado, de que ponto de vista nós entendemos esse Estado e também um pouco desse Estado do ponto de vista mais conceitual, né? Que seria trazendo um conceito mais do Gramsci e tudo. Mas o Estado, né, para o serviço social, a gente entende o Estado essencialmente como um Estado burguês, né? Como um Estado ligado à classe dominante.
e ele pode ser entendido através de fluxos de ruptura e continuidade com o Estado absolutista, né? Então, nós pensamos ali o processo de Revolução Industrial, né? Antes do processo de Revolução Industrial, onde havia um Estado essencialmente monarca, né? Absolutista, que o poder estava na mão da monarquia e do clero, né? Então, os comerciantes, né, os burgueses, eles eram classes dominadas, né, por esse Estado absolutista. Então, junto com a Revolução Francesa, né, com a ascensão dos burgos, com a ascensão da burguesia, com o crescimento dos comerciantes, né, por isso que eu botei essa imagenzinha aqui, que os burgos eram exatamente essas feiras que ficavam ao redor, né, dos castelos, que ficavam ao redor ali dos centros, dos centros urbanos, né, não necessariamente urbanos, né, mas dos castelos, né, dos chetipatô, dos mini castelos. Então, os burgos eram esses comércios que ficavam em torno aí desses castelos. E aí essa burguesia, né, ela começou a ascender, ela começou a ocupar um espaço político muito importante, começou o seu processo de revolução, né, que vem a Revolução Francesa, vem a Revolução Industrial, que vai dar esse contorno do capitalismo moderno, né, do capitalismo concorrencial. Tem inclusive uma série muito bacana que é The Medici. A série Medici, são 3 temporadas, Medici. E essa série ela é muito bacana, se eu não me engano ela está disponível no Globoplay, que ela traz uma forma muito interessante. Enquanto a família Medici na Itália, ela foi uma família que veio de comerciantes, uma família de comerciantes, né, que ascendeu, né, que dominou a cidade por muito tempo, que teve dentro do processo do Renascimento, né, chegando ali na época de saída, né, da suposta Idade das Trevas para entrar na modernidade. E a série retrata muito bem a forma como essa família de comerciantes ela ascendeu e ela passou por esse processo histórico, né, ascendendo de serem comerciantes que não tinham importância nenhuma na vida pública, praticamente, até dominarem a cidade. Mas, enfim, né, passado esse grande parêntese, o autor, né, que eu estou aqui me baseando, que no caso é o próprio Gramsci, né, mas também um artigo que é o Serviço Social no Brasil, a relação com o Estado, que é da Elizabeth Vitorino Vieira, né, são as referências dessa aula. Então, assim, os autores eles vão considerar que há uma relação de ruptura e de continuidade, né, do Estado burguês com relação ao Estado absolutista. E como essa relação? A relação de continuidade se configura através da reprodução do poder político e de sua maquinaria institucional. Então, o Estado, enquanto detentor do poder, enquanto ordenador da vida e da sociedade, das relações, ele continua a ter esse aparato institucional, né, do Estado absolutista para o Estado burguês. Mas há um processo de ruptura, né, do ponto de vista de que há uma desarticulação da intervenção econômica, característica dos estados absolutistas, que foram um obstáculo para o livre desenvolvimento do comércio e do capitalismo, que é a história as ideias do liberalismo, do laissez-faire, que o mercado ele deve ditar suas próprias regras. Então, no absolutismo, havia impedimentos para isso devido a essa intervenção econômica do estado absolutista. Né? Já no estado burguês, eu tenho essa ideologia mais liberal, né, do liberalismo, da laissez-faire, que o mercado ele deve ditar as suas próprias regras. Então, de certa forma, esse Estado, no processo de Revolução Francesa, no processo de Revolução Industrial, ele vai ter uma transfiguração, uma mutação, né, que vai se configurar esse Estado em um Estado burguês. Então, o Estado moderno, o Estado que a gente conhece hoje, ele nasceu essencialmente ligado à burguesia. Então, é por isso que, de forma reiterada, o Estado, através dos anos, através do tempo, ele favorece a burguesia, ele favorece o capitalismo, ele favorece a acumulação capitalista. E a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Então, o Estado se configura como um aliado imprescindível da burguesia, né? Porque, como eu expliquei, ele nasce dentro desse contexto da burguesia, no processo de ascensão do capitalismo. Então, o Estado ele vai contribuir de forma imprescindível para a ascensão do capitalismo.
Então, a regimentação da vida social, principalmente a regulamentação do trabalho, abriu caminho para o pleno desenvolvimento da produção capitalista, né? Então, esse Estado, né, burguês, esse Estado capitalista, ele vai mobilizar toda a sociedade, né? E aí a gente vai lembrar da lei dos pobres, a gente vai lembrar de toda uma forma, toda uma forma pela qual, né, as pessoas foram impelidas a sair do campo para a cidade para vender a sua força de trabalho. Então, houveram uma série de normativas, né, que no serviço social a gente estuda, né, se eu não me engano, se não for na cadeira de fundamentos, não tenho certeza se é na cadeira de fundamentos, introdução ao serviço social, eu sei que em alguma disciplina a gente estuda a forma pelo qual as legislações que o Estado cria, né, na Inglaterra, para que os camponeses, né, eles saiam do contexto dos feudos e vão para a cidade, né, para estar ali, para vender a sua força de trabalho. Então, o Estado ele é coercitivo nesse sentido e ele é contundente em favorecer o desenvolvimento capitalista. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre o Estado do ponto de vista mais conceitual, né? A gente não vai se aprofundar muito, mas é importante que a gente entenda, né, que o Estado, para o serviço social, né, ele tem na ideia de hegemonia de Gramsci, né, um fundamento. Como assim? A hegemonia, segundo Gramsci, pode ser entendido como um fundamento do Estado capitalista. E o que seria essa hegemonia, né? A gente fala muito da hegemonia do projeto ético-político do serviço social, a direção hegemônica da nossa profissão, né? Essa hegemonia, ela diz respeito ao processo pelo qual uma determinada ideologia, uma determinada ideia, um determinado núcleo de poder, uma determinada organização, ela tem uma capacidade de criar consenso, né? De fazer com que partes diferentes da sociedade consigam dialogar. Então, a hegemonia é essa possibilidade de encontrar consenso, de encontrar conciliação, mesmo mediante as diferenças. Então, na sociedade, né, nós temos aí a classe burguesa, né, como a classe dominante, onde ela vai ter uma relação de consenso com aqueles que concordam com ela e vai ter uma relação de força e de dominação com aqueles que não concordam. Então, a hegemonia ela é montada sobre esses dois pilares, que é a força e o consenso, né? A capacidade de criar consenso e de usar a força, mesmo que de forma potencial, né? Mesmo como uma ameaça, né? A força, muitas vezes, ela não é usada pelo Estado, desse ponto de vista mais geral da manutenção do poder, né? Nós temos um exército que raramente é utilizado, mas eu preciso da presença do exército para garantir que o Brasil é um Estado-nação. Eu preciso da presença da polícia para coibir os atos criminosos, né? Então, eu preciso da presença da força, mesmo que em potencial, para intimidar, e eu preciso da geração do consenso, da capacidade de conciliar as diferenças, de abrir o diálogo e de dominar uma classe, né? Então, o exercício da hegemonia é caracterizado por uma combinação de força e consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, né? Então, esse processo de montagem da hegemonia ele é capcioso, né? Porque ele faz parecer que o uso da força ele é chancelado por a opinião pública, né? Então, o príncipe, né, segundo Maquiavel, e aí o Gramsci ele se inspira muito no Maquiavel para falar sobre isso. O príncipe, para que ele se mantenha no poder, ele tem que conseguir gerar esse sentimento de hegemonia, ele tem que conseguir gerar a hegemonia através do consenso e da força, e ele tem que fazer parecer que a força ela está apoiada no consenso, né? Ela está apoiada na opinião pública. Não que consenso seja sinônimo de opinião pública, né? Mas geralmente a opinião pública ela tem uma certa hegemonia, né, na nossa sociedade. Uma certa direção que muitas vezes a gente chama de senso comum. E aí, né, ainda segundo Gramsci, ele tem essa ideia de Estado integral ou de Estado ampliado, que seria a famosa superestrutura,
que é baseada em parte pela sociedade civil e em parte pela sociedade política, né? Então, nós teríamos aí como o Estado sendo uma superestrutura, né? Um superente regulatório, e nós temos, do ponto de vista das micro-relações, ou pelo menos das particularidades, né, das mediações, a sociedade civil de um lado, e essa sociedade civil ela pode ser a sociedade de uma forma geral, a sociedade civil organizada, e a sociedade política de um outro lado, né, que seria exatamente a classe que distribui o poder, que utiliza o poder e que está dentro do funcionamento do poder em si, né? Então, o Estado, para Gramsci, ele vai se montar nesses dois pilares, que é a sociedade civil e a sociedade política, né? E aí, esse Estado ele pode ser entendido como Estado integral, Estado ampliado ou superestrutura, certo? E aí, eu queria trazer para vocês um pouco dessa revisão mais conceitual, né, do que é o Estado, para a gente poder se situar um pouco também, né? E aí, assim, agora falando um pouco sobre as políticas sociais, né? Então, as políticas sociais, né, como a gente já vinha debatendo, né, ao longo das nossas semanas de lives, elas vão surgir também, né, no processo de passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, né, em que a questão social, né, onde ela era encarada como caso de polícia, ela vai passar a ser encarada como caso de política, devido a esse momento histórico, né, que no Brasil aconteceu nos anos de 1930, onde o esgarçamento e aprofundamento e agravamento dessa questão social proveniente desse processo de industrialização, né, proveniente dessa migração do campo para a cidade, e desse binômio industrialização, migração, né, campo-cidade. Então, nós vamos ter uma série de problemas aparecendo na urbe, né, no ambiente urbano, né, problemas de moradia, problemas de saneamento, problemas de saúde, problemas enfim, inúmeros problemas decorrentes dessa urbanização desordenada. E aí a gente vai entender que isso, né, que esse processo, o processo de pauperização, processo de fome, de pobreza, de más condições de vida, péssimas condições de trabalho, tudo isso vão ser refrações da questão social, que tem a sua base, que tem a sua raiz, né, nesse conjunto de desigualdades criado pelo capitalismo, né, pela apropriação do trabalho, né, através do capitalismo. Então, a questão social, né, nesse processo dos anos 30 no Brasil, ele vai se encontrar num momento de eclosão, né, onde nós vamos ter aí uma reivindicação da classe trabalhadora de um lado, né, uma pressão da classe trabalhadora que torna pública essa questão social, e de outro lado nós temos um Estado burguês, né, o capitalismo, né, que vai ceder, que vai fornecer, né, uma concessão, que seriam essas políticas sociais, para compensar, né, esses efeitos das expressões da questão social, para que esse trabalhador ele esteja vivo, para que ele possa trabalhar, para que ele possa vender a sua força de trabalho, né? Então, as políticas sociais podem ser entendidas como estratégias do Estado para garantir a reprodução e manutenção da força de trabalho de um lado, e de outro elas se configuram como conquistas da classe trabalhadora galgadas através da sua organização. Então, a questão social ela se apresenta nesse contexto como fruto do binômio industrialização-urbanização, né, que eu estava explicando para vocês. E aí é nos anos de 30 e 40 que também vai surgir o serviço social, né, que vai buscar alcançar seu estatuto profissional, e ele é demandado pelo Estado, ele é demandado pelas políticas sociais para atuar junto às políticas sociais, né? Ele é demandado pelo Estado para atuar junto às políticas sociais, como diria José Paulo Neto, no patamar terminal executor das políticas sociais. Então, o serviço social ele vai surgir no Brasil aí também nesse contexto, né, para atender essa demanda. E daí, com a eclosão da questão social no Brasil na década de 30, né, decorrente, né, do acirramento da desigualdade estrutural inerente ao capitalismo, né, então a gente tem que lembrar que essa desigualdade ela é basilar, né, ela é um pilar do capitalismo. Enquanto houver capitalismo, vai haver desigualdade. Então, a possibilidade de superar a desigualdade ela só vai acontecer
junto com a possibilidade de superar o capitalismo. Então, a questão social, né, e a Marilda, ela já vem falando isso há muito tempo, e a gente falou sobre isso na nossa live de ontem, né? A questão social, ela é inerente ao capitalismo, ela é uma parte indissociável do capitalismo, né? Então, as políticas sociais, a nossa luta, né, o nosso engajamento, os movimentos sociais, a nossa luta por direitos, ela é uma luta que vai na contramão do sistema capitalista, né? Mas nós temos que ter em mente que a superação dessa desigualdade, a superação desse processo de questão social, dessa pauperização, ela só vai se dar mediante a superação da sociedade capitalista. E aí as políticas sociais surgiram como uma resposta a esse agravamento da questão social, né? A questão social é tornada pública através dos movimentos reivindicatórios de classe, né? Da classe trabalhadora. E aí, em específico, no Brasil, nos anos 40, surge a Legião Brasileira de Assistência, né, a famosa LBA, que vai surgir com um lastro, uma característica muito forte do primeiro-damismo, né? Então, se eu não me engano, é a primeira-dama, né, a mulher de Vargas, que vai estar aí à frente da LBA, né? Deixa eu ver aqui. A primeira-dama de Vargas vai estar à frente da LBA, né? E aí vai ter essa característica muito do primeiro-damismo, do assistencialismo e do clientelismo associado a esse surgimento aí da assistência social. E aí, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, né, no histórico da política social do Brasil, mas nós temos que hoje, né, no neoliberalismo, essas políticas sociais, né, que surgiram aí nesse contexto, e depois a gente tem a consolidação das leis do trabalho, que vão trazer uma série de garantias trabalhistas que hoje estão sendo totalmente destroçadas, né? Então, o neoliberalismo, ele vai ter essa diretriz, né, de desmonte das políticas sociais, de redução das políticas sociais, de privatização das políticas sociais, que é o que a gente conversou ontem, né? Quais são as diretrizes do Consenso de Washington, do Tratado de Marrakech, né? E dos organismos multilaterais, para as políticas sociais no mundo, né? E aí nós, enquanto América Latina, sofremos sanções, né, para que essas diretrizes elas sejam aplicadas. Isso já começa a surgir no Brasil com a FHC, né? Tem um desdobramento no governo Lula, que inclusive a autora analisa um pouco, né, a forma como o governo Lula ele concedeu uma série de benefícios de transferência de renda em detrimento de construção de políticas que levassem em consideração N fatores, que levassem em consideração avaliação, impacto, programas e projetos, em detrimento de um repasse de renda, que no caso, né, é o nosso conhecido Bolsa Família. E aí, o governo Lula, né, ele teve uma certa maestreza de conseguir conciliar, de conseguir gerar consenso, de conseguir estabelecer uma hegemonia do ponto de vista de conciliação dos interesses de classe, né? Então, por um lado, o lulismo ele conseguiu atender a algumas necessidades da classe trabalhadora, mesmo que de forma precária, conciliando com os interesses do Consenso de Washington, da burguesia em si, né, e aí da elite brasileira também. Então ele conseguiu unir meio que esse útil ao agradável, só que não de maneira ideal, né? Houveram esses avanços na política social, só que não de maneira ideal. E aí isso acaba se tornando problemático, né? Então, é por isso que o governo Lula ele ficou conhecido como esse lastro de neodesenvolvimentismo, né? Certo. E aí, mas aí voltando, né? E aí nesse contexto do neoliberalismo, que é o contexto que a gente vive na contemporaneidade. Falando um pouco sobre o Estado brasileiro, né, a gente pode pensar que o Estado brasileiro, né, também como o Estado burguês de uma forma geral, ele configura-se como um grande aliado da burguesia, né, ele tem a peculiaridade de ter sido construído com relações com escravismo e com massacres de negros e índios. Então aqui a gente tem essa peculiaridade da colonização, né? Então o Estado brasileiro ele surge em um contexto específico, né, de colonialidade, né, de escravismo e de massacres de negros e índios, e por isso, né, por uma série de outras questões, né, que envolvem aí as capitanias hereditárias, que envolvem a questão das oligarquias, né,
de todo um processo fundiário, né, de domínio de terras, de todo um domínio agrário, que foi a forma como o Brasil se configurou enquanto colônia, que tem desdobramentos até hoje, né? E aí, esses desdobramentos, inclusive, eles se configuram... Deixa eu ver se eu acho o livro para eu mostrar para vocês. Cadê meu pai? Lilia Schwartz. Aqui, ó. Sobre o autoritarismo brasileiro. Então, esse livro, né, sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Ela vai falar sobre a forma, né, como o Brasil ele se constituiu, né, como um país autoritário, né? Então ela vai falar sobre a dimensão da escravidão e do racismo, do mandonismo, do patrimonialismo, da corrupção, da desigualdade social, da violência, da desigualdade de raça e gênero e da intolerância, né? E vai relacionar isso durante a história do Brasil. Então, algo muito interessante, né, desse livro da Lilia Schwartz é que ela vai trazer, desde a época do Brasil colônia, perpassando sobre a dimensão do Brasil império, né, a forma como as relações, né, do Estado, mesmo como um Estado absolutista, ele se configurava e já trazia traços, né, da corrupção, do mandonismo, do patrimonialismo e do clientelismo, né? Então, esse livro aqui, gente, eu indico demais. Livro de cabeceira pra gente ter, ó, pra poder entender esse processo. Eu não sei se vai estar focando, meninas. E é isso, né? Então, é uma indicação de leitura pra gente entender essa tendência autoritária, patrimonialista, mandonista, clientelista que nós temos hoje no Brasil, né? Então, o contexto da colonização constitui um determinante na configuração do Estado da forma como a gente conhece ele hoje, né? Então, o Estado, né, esse Estado, ele cumpre um papel de facilitador do processo acumulativo, né, e aí em momentos de crise ele apoia banqueiros, né, então ontem a gente viu muito claramente, né, naquele gráfico que eu apresentei para vocês, eu acho que eu tenho até ele salvo, pronto, vale, meu Deus, não tá carregando, peraí. Pronto, esse gráfico que eu mostrei ontem para vocês, né, ele diz respeito a um processo pelo qual o capitalismo ele favorece muito os banqueiros, né? Vocês lembram que ontem eu expliquei que esses juros e a amortização da dívida pública, né, eles vão diretamente para o bolso dos banqueiros. Então, o capitalismo ele favorece os banqueiros em momentos de crise, né? É o que tem acontecido hoje também, né, no momento contemporâneo, onde a gente tem aí a redução da taxa Selic, onde a gente tem uma série de medidas, né, que favorecem os bancos. Certo? E aí o Estado ele funciona como mediador, né, entre as classes, buscando atenuar os conflitos, mas ele está aí nesse meio, né, apesar dele ser um Estado capitalista, mas ele também sofre pressão da sociedade civil, né? Vocês lembram que lá na visão de Gramsci, né, o Estado, né, esse Estado integral, esse Estado ampliado, ou essa superestrutura conhecida como Estado, ela se configura como um mediador, né? O Estado ele se configura como um mediador, apesar de ser um Estado burguês que favorece a acumulação capitalista, ele sofre pressão, né, da sociedade civil. Então, o Estado ele é composto pela sociedade civil, é composto pela sociedade política, então ele sofre pressão da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, sofre essa pressão, né, dessa organização da classe trabalhadora, que pode resultar em conquistas, né, que nós temos aí várias conquistas que foram expressadas na nossa Constituição de 88, a gente tem a CLT, a gente tem várias políticas, como a política de saúde, a gente tem o maior sistema único de saúde público do mundo, né, então a gente tem uma série de avanços que foram conquistados, né, é importante reafirmar a luta, né, por esses direitos que foram conquistados, né, para que eles sejam mantidos, né, porque o que acontece hoje, né, uma
que é o que a gente conversou ontem, né? Um ultra neoliberalismo, né? Uma total negação de direitos, né? E aí a gente não pode se calar mediante esse desmonte, essa desestruturação das políticas sociais. Bora lá, peraí. Pronto, e aí nós nos encontramos em uma crise, né, contemporânea que tem várias facetas, né, que a gente tem aí a pandemia, né, que agravou de inúmeras formas esse processo, né, e aí nós temos já esse contexto de ultraneoliberalismo, né, nós temos vários agravantes, né, nós temos um presidente totalmente negacionista da ciência, que atrapalha mais ainda, né, o contexto da pandemia, a crise econômica, política, social, sanitária, ambiental que nós vivemos atualmente, né? Então, o processo de reestruturação produtiva e mundialização do capital, que foi exatamente o que a gente viu hoje, fragilizou muito a classe trabalhadora, né, do ponto de vista de que o toyotismo ele trouxe uma drástica redução dos postos de trabalho, seja através dos avanços tecnológicos, seja através da racionalização do trabalho. Né? Então, nós temos aí uma redução drástica, né? E aí é o que a gente estava até conversando ontem, né? O Ricardo Antunes ele já aponta que no Brasil hoje nós temos 40%, né, dos trabalhadores na informalidade, nós temos 14% dos trabalhadores desempregados, então nós vivemos uma crise sem precedentes do ponto de vista do emprego. E isso é reflexo, né, do processo de uberização, né, que está em consonância com esse processo do toyotismo, né, da alta tecnologia, né, que o Ricardo Antunes vai chamar de Frankenstein social, né, que vai vir através dessa racionalização do trabalho, desse alto processo de tecnologização, né, que acaba excluindo um grande contingente de trabalhadores, além dos que já estavam excluídos, né? Então, além do grande exército industrial de reserva, nós temos aí um aumento exponencial dessas fileiras, né? Então, esse ultraneoliberalismo ele também traz um desmanche exponencial das políticas sociais, né? Através da emenda constitucional 95, que eu falei ontem para vocês, que é exatamente do teto de gastos, né? Que congela o teto de gastos das políticas sociais, né? As reformas trabalhistas e reforma da Previdência, né? Que foram reformas que já passaram, já foram aprovadas, a pressão pelas privatizações, né? Nós podemos botar aqui a reforma fiscal, a reforma administrativa, que vai trazer uma série de desregulações, né? Que vão afetar diretamente o mundo do trabalho, a redução do orçamento da Seguridade Social, a dimensão do gerencialismo da pobreza, né, da política de assistência, ela incidir sobre o pobre do mais pobre, do mais pobre, do mais pobre, né, e hoje nós temos aí um ataque horrível à política de assistência, né, que seria transformar essa política de assistência em um aplicativo. Então, isso é um total absurdo, né? E nós temos que nos posicionar totalmente contra, né, essas tentativas de desmonte da nossa política de assistência. De que forma, né, o serviço social ele se manifesta nesse contexto, né? Então, como vocês viram, né, eu falei no começo que a gente não ia tratar muito sobre o serviço social, ia tratar mais sobre o Estado e as políticas sociais, mas o serviço social ele perpassa todo esse processo, ele perpassa desde o surgimento do capitalismo monopolista, junto com as políticas sociais, junto com essa necessidade do Estado de reconhecer a política, de reconhecer a questão social e responder a ela através das políticas sociais, né? Então, o serviço social está entrelaçado, né? Tendo no Estado o seu maior empregador, né? E nós acompanhamos e sofremos nessas mudanças através desse processo de reestruturação produtiva, de mundialização do capital, de uberização, e o nosso trabalho ele também é afetado, né? Então, a questão social na contemporaneidade ela passa a ser objeto de ações filantrópicas e benemerentes do terceiro setor ou da sociedade civil, né? Então, nós temos hoje essa moto passando aqui, fazendo zoada. Ops, tá ali. E é porque o apartamento para o qual eu me mudei, ele é calmo. Aqui não tem muita movimentação, né? Porque não tem rua ao redor, ele é bem dentro do condomínio. Mas mesmo assim tem zoada. Sim. E aí nós temos hoje esse desmonte, né, das políticas sociais, essa negação total de direitos, né, que vem através do processo de uberização. Ele abre espaço para ações, né, filantrópicas e benemerentes, né, repassando aí essas demandas sociais, a questão social para o terceiro setor e para a sociedade civil.
Com relação à prática profissional, né, nós temos dois desafios da prática, que são o messianismo e o fatalismo, que eles são fruto direto do esvaziamento da historicidade na atuação profissional, que é reflexo tanto de várias questões, né, da subjetividade neoliberal, que traz como suporte, né, as correntes aí da pós-modernidade, né, que para o serviço social vão trazer uma fragilização, né, da visão de totalidade, né. Uma das principais críticas aí à pós-modernidade é exatamente de que ela não enxerga, né, não enxerga o trabalhador e a sociedade, o mundo do trabalho, dentro de sua totalidade, né? Mas apenas fragmentando-os e compartimentando-os e perdendo essa noção de totalidade, perdendo essa noção das grandes narrativas, perdendo essa noção da sociedade de classes, né? Então, isso tem impacto na nossa profissão, tem desdobramentos na nossa profissão, né? O nosso projeto ético-político, ele é hegemônico, mas ele está em disputa, né? Então, nós temos aí vários ataques a esse projeto ético-político, né? E nós temos aí dissidências a esse projeto ético-político, né? Então, o messianismo e o fatalismo, eles são reflexos, né, de uma prática que perde de vista essa dimensão da totalidade, né? Que perde de vista esse olhar histórico-crítico, né? E aí o messianismo, que é aquela dimensão de que eu vou ser o salvador da pátria, eu vou fazer a revolução, eu vou conseguir realizar grandes mudanças de um lado, ou o fatalismo, que é o que eu vejo muito no meu cenário de prática, que são aqueles profissionais que estão conformados de que não vai dar para realizar nenhuma mudança e desistem, param de lutar e ficam apenas no trabalho técnico burocrático reproduzindo o que os é mandado, né? E aí isso é muito triste, isso é muito problemático do ponto de vista da gente pensar o nosso projeto ético-político, a direção ético-política da profissão, né? Então, nosso projeto ético-político, ele tem que ser reafirmado, principalmente em tempos de aprofundamento do desmonte das políticas sociais, de agravamento e aprofundamento da questão social, desse chamamento do voluntariado, né? Desses cortes no financiamento, nesse gerencialismo da pobreza. Então, nós temos que estar o tempo todo, né? Também da dimensão da uberização, né? Então, nós temos que estar o tempo todo atentos e fortes, trazendo e resgatando esse processo de historicidade para que nós possamos pensar em alternativas que possam ser operacionalizadas nos nossos cenários de prática, né? E aí a Asbeck vai dizer que através da coletividade, da educação de base, o Ricardo Antunes vai dizer que a saída dessa crise horrível que nós nos encontramos é através da coletividade, é através da solidariedade internacional, né? Através de nós nos reconhecermos enquanto classe, né? Então isso é algo muito importante para que nós possamos pensar quais são as mediações que nós podemos levar para os nossos cenários de prática, que possam levar em consideração todo esse cenário, né, de calamidade, né, de total barbárie, e de que forma nós podemos transformar isso em mediações e levar essas mediações para a nossa prática profissional. Então nós temos também isso enquanto um desafio, né, que eu vou falar na live de amanhã sobre os desafios da prática, sobre essa questão das mediações, sobre essa questão da instrumentalidade, certo? Então nós temos aí também um crescimento do contingente profissional, né, proveniente aí da abertura colossal dos EADs, das faculdades privadas, né, que nos EADs principalmente não tem um compromisso tão amarrado com a nossa formação profissional, o quanto é preconizado pela ABEPS, né? Então, nós temos aí esse grande contingente profissional que tem como efeito a criação de um exército assistencial de reserva, né, como diria a Marilda, que abre um recurso para o chamamento do voluntariado voltado para a solidariedade dentro de um contexto de assistencialização das políticas sociais. Então, isso é algo que a gente tem que estar atento e atentas o tempo todo, certo? Então, assim, a live de hoje ela foi mais curtinha, né? Porque sexta-feira a gente merece um descanso. E eu estou abrindo agora para que a gente possa debater um pouco, né, sobre essas questões que eu trouxe para suscitar com vocês, né? Claro que não dá para aprofundar muito, né, porque é pouco tempo, né? E hoje eu fiz essa opção específica por fazer a live um pouco menor, né, devido ser sexta, e aí
né? Tem várias questões, a gente está cansado. Então eu vou abrir agora para que vocês possam colocar aqui, fazer as contribuições de vocês, né? Colocar dúvidas e perguntas. A Kerly Soares, ela pediu para eu mostrar o nome do livro. Peraí. Ó, meninas, não sei se vai estar focando. É porque para vocês aparece ao contrário, né? Ó, mas o nome do livro é Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Ele é da Lilia Moritz Schwartz. É um nome difícil. Tirem, ó, vocês podem tirar um print, aí depois vocês invertem. Peraí, que eu vou tirar o slide para ficar melhor de vocês verem. Peraí. Ó. O livro da Lilia Schwartz. Gente, esse livro é conhecidíssimo, né? Ele é muito bacana, sabe? Para pensar essa dimensão do autoritarismo brasileiro. Ela traz uma visão mais historiográfica, mas é importante para que a gente entenda, né, de que forma o Estado hoje, né, ele expressa uma série de questões, né, que vai passar por autoritarismo, pelo mandonismo, pelo patrimonialismo, uma série de questões que tem sua base aqui, ó, nos primórdios do Brasil, no processo de colonização, no Brasil Império, no Brasil República. É importante que a gente tenha conhecimento, né, desses processos. E aí, meu povo, mandem aí as contribuições de vocês. Sexta-feira, né, gente, é de lascar. Mas realmente, gente, é como eu expliquei pra vocês. Quem tá estudando na sexta-feira, 8h43 da noite, se não tiver conquistado ainda o seu objetivo de aprovação ou de aperfeiçoamento profissional, gente, vocês estão no caminho certo. Por quê? Porque a aprovação em prova de seleção, concurso, você conseguir ter uma prática profissional atualizada, você conseguir ter uma atualização profissional constante, você só consegue com disciplina, e você só consegue se você tiver determinação, se você tiver força de vontade. Então, por que eu digo que quem assiste live sexta à noite tem grandes chances de ser aprovado, tá num caminho muito próximo de ser aprovado? Porque expressa o quanto vocês têm determinação e força de vontade, né, de mesmo depois de uma semana cansativa, tá aqui à noite estudando. Então, por isso que eu parabenizo todos, né, que tiveram a força de vontade de vir aqui hoje, permaneceram durante a live, assistiram, né, e aí eu tenho certeza também que conseguiram absorver alguma coisa do que eu falei. Então, gente, o caminho é esse mesmo, né, vamos nos esforçar, vamos dar o melhor de nós. Claro, também eu sempre falo, né? A gente tem que ter o nosso tempo de descanso, o nosso tempo para espairecer, o nosso tempo para nós mesmos, né? Para desopilar, porque se a gente só estudar de forma ininterrupta, a gente enlouquece, né? Então, tem que ter também os momentos de pausa, né? Os momentos de pausa, eles são tão importantes quanto os momentos de estudo. Deixa eu ver aqui. Ó, a Tânia fez uma pergunta muito interessante. O Estado nunca foi a favor de políticas sociais? Assim, Tânia, não é que o Estado ele seja necessariamente contra as políticas sociais. É que o Estado, por ele ser um Estado burguês, né, ele sempre, quando ele faz a concessão dessas políticas sociais, ele sempre a faz dentro de um jogo de interesses, né? Então, os autores, eles sempre vão dizer que a política social, ela tem política. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem decisões políticas que permeiam as políticas sociais. Não sei se está dando para entender. Mas existem questões, né, que perpassam as políticas sociais. Então, essas políticas sociais, elas sempre são fruto de luta, de reivindicação da classe trabalhadora. Em muitos momentos, sim, o Estado ele foi a favor da implementação de políticas sociais. No Brasil, a gente pode citar a CLT, a gente pode citar o processo de construção da nossa
Constituição Cidadã, né? Então, nós temos vários momentos históricos em que o Estado ele foi a favor de implementação das políticas sociais, mas ele não foi a favor à toa, né? Ele sempre visa algum favorecimento para o capitalismo, seja que essas políticas sociais elas se configurem enquanto políticas compensatórias, de um lado, que elas possam servir de instrumentos de controle da classe trabalhadora. Então, sempre que o Estado ele concede algum benefício, alguma política social, ele tem um interesse por trás. Então, se a gente for pensar na questão do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial ele tem um jogo de interesses que perpassa ele, né? Ele tem uma questão que perpassa a manutenção da economia, que perpassa uma série de questões, né, que esse auxílio emergencial ele não foi dado de graça, né? Ele tem um outro lado da moeda, né, que o Estado ele tem um interesse de estar fornecendo esse auxílio emergencial, assim como os outros benefícios sociais. Por exemplo, a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de repasse direto de renda que ele acontece em detrimento ao desenvolvimento de políticas que são... As políticas elas são muito mais complexas do que um programa de repasse de renda, né? Então, nós temos a construção de uma política que vai trazer programas, projetos, que vai ser pensada, que vai ser avaliada, que vai ter uma gestão, que vai se constituir enquanto uma política de Estado, né? Que vai ser reiterada, que vai ser atualizada, que ela tem toda uma forma que ela atinge a vida da classe trabalhadora, né, de uma forma muito mais qualitativa do que o simples repasse de renda, né? Então, a partir do momento em que o Estado ele concede o Bolsa Família, ele não concede de graça, ele não concede porque ele é bonzinho, mas ele concede porque tem um jogo de interesses que perpassam a concessão desse benefício. Viu? Espero que você tenha entendido, Tânia, mas a pergunta foi muito boa. A Ângela está dizendo que a aula foi muito boa. A Tânia disse que sempre anda lado a lado com o capitalismo, né? Sempre a gente tem que entender. A Yazbek, né? Ela gosta de dizer que para que a gente possa entender qualquer coisa, a gente tem que partir de entender o capitalismo hoje, como é que o capitalismo está se configurando hoje. Então, a partir disso, a gente entende a questão social, a gente entende as políticas sociais, a gente entende a forma como o serviço social está se configurando hoje. A Cleo está dizendo, está agradecendo. Espera aí que eu não estou conseguindo ver as perguntas. A Tânia está dizendo que o conhecimento é bom e que eu repasso para vocês. Jaqueline está dizendo que está agradecendo por eu compartilhar o conhecimento. A Kelly está agradecendo. Um alô para Minas Gerais. Kelly, nossa, eu tô feliz que tem gente de Minas Gerais, da Bahia, que assiste na minha live. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu perfil, né? Fico muito feliz de estar atingindo gente de todos os cantos do Brasil. A Tânia agradeceu pela explicação. Gente, então é isso. Eu queria agradecer vocês por a audiência, por a paciência. Eu achava que hoje não ia vir muita gente pra live, né? Porque é sexta-feira. Mas se bem que a gente tá aí nesse processo de restrição, né? De aumento de casos, né? Durante a pandemia. Então, realmente, acredito que muitos de vocês estão em casa. Acredito que muitos de vocês estão em casa, né? E aí acabam assistindo a live, mas eu não imaginava que fosse ter essa adesão tão boa que teve a live de hoje. Então eu queria agradecer vocês pelo engajamento, pela presença, pela participação. Adoro as contribuições de vocês. A nossa live amanhã vai ser às 14 horas da tarde, sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Às 14 horas, aqui nesse perfil, nós vamos falar sobre instrumentalidade, mediação e desafios da prática do serviço social. Que eu estou preparando uma apresentação muito especial para vocês, né, com base na tese da Cláudia Mônica, que é muito importante para quem está atuando enquanto assistente social. Então, eu convido vocês aí para estar participando da live amanhã, nossa última live, o encerramento da nossa semana de lives. E aí eu vou dizer amanhã para vocês como é que as lives elas vão ficar salvas, né? Essas lives elas não vão se perder, elas vão ficar salvas, só não vão ficar salvas no Instagram. Gente, a Tânia tá me dizendo que amanhã vai estar em Guaramiranga.
Amanhã eu também queria estar em Guaramiranga, né? Pra quem não sabe, Guaramiranga é uma serra aqui próximo de Fortaleza, que faz um friozinho gostoso. Então amanhã queria estar em Guaramiranga também, viu, Tânia? Então, as lives elas vão ficar salvas, só não vai ser aqui no Instagram, vai ser numa plataforma que eu vou abrir posteriormente na Hotmart e depois eu vou explicar direitinho pra vocês como é que faz pra acessar. Tá bom? Então, amanhã às 14 horas, live sobre instrumentalidade, mediação e desafios da prática do serviço social. Então, ó, muito obrigado pela presença, pela paciência, pelo engajamento. Muito obrigado por curtirem, compartilharem a live, né? Tirem prints dessa live e compartilhem nos stories para poder divulgar aí esse conhecimento que eu tô compartilhando aí para vocês. Então, ó, um beijo, uma ótima noite de sexta-feira e eu encontro vocês amanhã às 14 horas, tá bom? Tchau, tchau.